Eu matei o sonho que construímos juntos com as minhas próprias mãos, esmagando-o como se fosse um copo de vinho tinto derramado no chão de azulejos do nosso apartamento em Alfama. No dia em que ele pediu o divórcio, eu ri na cara dele, não de tristeza, mas de uma fúria que me fazia tremer como as ondas do Tejo a bater nas muralhas antigas. E então, sussurrei-lhe ao ouvido, vais ver o que é renascer das cinzas, mas eu serei o fogo que te consome primeiro. O sol de Lisboa entrava pela janela da cozinha como uma lâmina afiada, cortando o ar carregado de cheiro a café queimado e pão fresco da padaria da esquina. Eu estava ali, de braços cruzados sobre o peito, a observar o meu marido, o João, enquanto ele engolia o pequeno almoço às pressas, os olhos fixos no telemóvel, ignorando o mundo à sua volta, ignorando-me a mim. Fazia isso todos os dias há anos, mas naquela manhã de verão, algo dentro de mim estalou, como um ramo seco pisado por um pé descuidado. Mais um dia no escritório, amor, perguntei, a voz doce como o mel de rosmaninho que colhia nas escapadelas para o Alentejo. Ele resmungou um sim, distraído, beijou-me na testa como se eu fosse uma estátua no chiado, e saiu porta fora, deixando para trás o eco dos seus sapatos de cor italiana no pavimento irregular. Eu, a Maria, a mulher que sustentava o nosso império invisível. Aos 42 anos, com rugas que se insinuavam nos cantos dos olhos como veias de mármore rachado, eu era o alicerce daquela casa em Belém, onde o vento do rio nos acordava com promessas de eternidade. O João tinha começado como um rapaz magro de Setúbal, com sonhos maiores que o estuário do Sado, mas sem um tostão no bolso. Eu era a que o empurrava, vai, amor, inscreve-te naquelas aulas de gestão no Isqueté. Eu fico aqui, cuido da casa, dos teus almoços, das tuas gravatas engomadas. E assim foi. Noite sem claro a estudar para ele, enquanto eu limpava o pó dos livros de contabilidade que ele mal abria. Dias a correr para o mercado da Ribeira, a pechinchar peixe fresco para que ele chegasse a casa com o cheiro do mar nos ossos, revigorado para as reuniões intermináveis. Lembro-me do primeiro contrato grande dele, naquelas multinacionais que devoram Lisboa como se fosse um pastel de nata. Foi em 2015, o ano em que o solstício de verão nos encontrou a celebrar na varanda do nosso apartamento apertado no Bairro Alto. Ele veio a casa com um envelope gordo, olhos brilhantes como as luzes do 25 de abril à noite. Maria, ganhei. O projeto de expansão para o Porto. Eu abracei-o, sentindo o seu corpo magro finalmente preencher-se de orgulho, mas no fundo, era eu quem tinha memorizado os relatórios, quem o acordava às 5 da manhã com café forte e palavras de ânimo. Tu és o meu pilar, disse ele, e eu acreditei. Acreditei porque o amor em Portugal é assim, teimoso como o sobreiro no Alentejo, enraizado na terra seca, florescendo contra o vento. Mas os anos passaram como o elétrico 28 subindo a colina de Alfama, rangendo e parando, e eu comecei a sentir o peso. As nossas filhas, a Ana e a Sofia, nasceram nesse intérino de glória. A Ana, com os seus caracóis pretos como a noite de Sintra, chegou em 2017, chorando alto como o fado de Amália. Eu amamentava-a de noite, enquanto o João fechava negócios em jantares no Bairro Alto, rodeado de copos de Porto e risos falsos. Vai, amor, o futuro da família depende disto, eu dizia, embalando a Sofia no colo quando ela veio 2 anos depois, uma bolinha de luz com olhos verdes como o oceano da costa da Caparica. Eu era a mãe, a cozinheira, a professora de casa, a que costurava os vestidos para as festas da escola e preparava as marmitas para que ele brilhasse no escritório. Ele prosperava, promoção para diretor, carro novo, um Audi reluzente estacionado na garagem subterrânea, viagens a Madrid e Paris, onde voltava com gravatas de seda e histórias de networking que me faziam sorrir por fora, mas por dentro, um vazio crescia como um musgo nas paredes úmidas de Lisboa. Eu não reclamava. Em Portugal, as mulheres como eu, as da geração das minhas avós, que lavavam roupa no Tejo e contavam histórias de saudade, aprendem cedo a engolir o amargo. É para o bem maior, repetia a minha mãe, com as mãos calejadas de tanto limpar casas alheias em Cascais. Mas à noite, sozinha na cama king size que comprámos com o bónus dele, eu olhava para o teto rachado e pensava, e eu? Quando é a minha vez de prosperar? O João dormia ao meu lado, roncando suavemente, o peito subindo e descendo como as marés de Oeiras, alheio ao facto de que eu era o oceano que o carregava. Aquele verão de 2023 foi o turning point. O calor abafado de Lisboa grudava-se à pele como uma segunda camada, e eu sentia-me sufocada. As raparigas estavam no ATL, a correr em campos de futebol em Monsanto, e eu tinha o dia livre pela primeira vez em meses. Decidi mimar-me, um passeio pelo Lisboa Factory,
onde as paredes grafitadas contam histórias de resistência urbana. Comprei um livro de poesia de Sofia de Mello Briner, sentindo as páginas ásperas como a minha própria alma. Mas no caminho de volta, o telemóvel vibrou, uma mensagem do João. Tarde hoje, reunião com o conselho. Beijos. Beijos. Como se fossem moedas num milheiro vazio. Cheguei a casa e abri uma garrafa de vinho verde, fresco como a brisa do Douro. Bebi devagar, sentada na varanda, vendo o sol poente tingir o tejo de laranja e púrpura. Foi então que vi uma notificação no laptop dele, esquecido na mesa da sala. Um e-mail de uma advogada. Prezado Sr. João, em anexo os papéis preliminares para o divórcio. Assunto: partilha de bens e custódia. O copo escorregou da minha mão, estilhaçando-se no chão de madeira envernizada. O vinho espalhou-se como sangue, manchando o tapete persa que eu escolhera numa viagem a Istambul. Divórcio. A palavra ecoou na minha cabeça como o sino da Basílica da Estrela ao meio-dia. Eu não chorei. Não imediatamente. Em vez disso, ri, um riso gutural, que subiu da barriga como lava de um vulcão adormecido no pico. Levantei-me, pisando os cacos descalça, sentindo a dor aguda nos pés como um lembrete de que eu ainda estava viva. Ele queria divórcio. Depois de tudo. Eu, que sacrificara os meus sonhos de ser designer gráfica para o empurrar escada acima. Eu, que lavava as suas cuecas suadas de stress e cozinhava bacalhau à brás para que ele se sentisse em casa depois de dias de falsidades corporativas. O fogo acendeu-se ali, na cozinha manchada de vinho, e eu soube, não seria vítima. Seria o verdugo. Naquela noite, quando ele chegou, cheirando a aftershave caro e a traição fresca, eu servi o jantar como sempre, arroz de marisco fumegante, com ouriços e amêijoas que comprara no mercado da Praça do Comércio. Ele comeu, elogiou, alheio ao veneno nos meus olhos. Maria, precisamos de falar, disse ele por fim, pousando o garfo. Eu amo outra pessoa. Outra. A palavra cortou como navalha. Uma colega de trabalho, loira de Porto, com unhas de gel e ambições que espelhavam as dele, ela entende o meu mundo, murmurou, evitando o meu olhar. Eu sorri, devagar, sentindo o gosto metálico da raiva na boca. Entende? Como eu entendi, limpando o teu vômito depois das festas de equipa. Como eu entendi, criando as nossas filhas sozinha enquanto tu conquistavas o mundo. Ele baixou a cabeça, murmurando desculpas sobre crescimento pessoal, e o melhor para todos. O melhor para todos. Ri de novo, mais alto, e ele ergueu os olhos, confuso. Vais-te arrepender, João. Não do divórcio, isso é o teu erro. Mas de me subestimar. Ele pensou que era bluff. Pobre iludido. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu comecei a planear. Abri o laptop, pesquisei advogados de divórcio em Lisboa, os melhores, os que devoram homens como ele no tribunal. Mas não pararia aí. A vingança seria lenta, como o fado que se arrasta nas noites de Alfama, mas cortante como o canivete de um marinheiro do Tejo. Os dias seguintes foram um vórtice. As raparigas sentiam a tensão, perguntando por que a mamã chorava no chuveiro. Nada, filhas, só o pó da cidade, mentia eu, enxugando as lágrimas com toalhas bordadas à mão. O João mudou-se para um apartamento encheado, temporariamente, disse, mas eu sabia que era para sempre. Ele levou o Audi, as gravatas, os troféus de vidro da estante. Eu fiquei com a casa, as memórias, e uma fúria que me consumia por dentro como o calor de um forno de cerâmica em Belém. Comecei pelo básico, contratei a doutora Isabel, uma leoa de 50 anos com olhos de falcão e um historial de esmagar maridos infiéis nos tribunais de família. Ele acha que pode levar metade de tudo. Vamos ver, disse ela, acendendo um cigarro na varanda do seu escritório no Príncipe Real, o fumo dançando como fantasmas no ar úmido. Reunimos provas, e-mails, mensagens, até fotografias que encontrei no telemóvel dele, escondidas numa pasta chamada Projetos Pessoais. Ele com ela, na cama de um hotel em Cascais, rindo como se o mundo fosse deles. Cada imagem era uma farpa no meu coração, mas também combustível para o fogo. Enquanto isso, cuidei das raparigas. Levava-me-las à praia de Carcavelos nos fins de semana, construindo castelos de areia que o mar levava, ensinando-as que nada é permanente, nem o amor do pai. A Ana, aos 6 anos,
desenhava retratos de família partidos, com o João de um lado e nós do outro. Ele volta, mamã? Perguntava a Sofia, os olhos grandes cheios de dúvida. Talvez, minha querida. Mas nós não precisamos dele para voar. A minha renascença começou devagar. Inscrevi-me num curso de design gráfico online, à noite, depois de as luzes se apagarem. As telas brilhavam no escuro do quarto, e eu desenhava, logos para pequenas empresas, posters para eventos no Cais do Sodré. Era como respirar pela primeira vez em anos, o ar fresco do Atlântico enchendo os pulmões. Mas a vingança... esse era o pulso que me mantinha acordada. Descobri que o João estava a manipular contas na empresa, pequenos desvios para financiar o seu novo estilo de vida. Nada ilegal ainda, mas o suficiente para eu plantar sementes de dúvida. Um e-mail anónimo para o RH, assinado uma colega preocupada. Verifiquei as despesas do Sr. João Silva. Há padrões irregulares. Ele ligou-me furioso dias depois. Foste tu? Isso é baixo, Maria. Ri ao telefone, a voz calma como o mar em dia de calmaria. Baixo. Tu sabes o que é baixo, João. Deixar a tua família por uma saia curta. Ele desligou, mas eu senti o tremor na sua voz. O primeiro golpe. O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas castanhas, caindo devagar das árvores no Jardim da Estrela, onde eu levava as raparigas para brincar nos baloiços enferrujados. O ar cheirava a castanhas assadas dos vendedores ambulantes, e o vento do norte trazia um frio que se infiltrava nos ossos, como a saudade que começa a roer por dentro. Eu caminhava devagar, de mão dada com a Ana e a Sofia, sentindo o peso do mundo nos ombros pequenos delas. Mamã, o pai quando vem buscar-nos? Perguntou a Sofia, chutando uma pedra solta no caminho de Saibro. Parei, ajoelhei-me à altura dela, e olhei nos seus olhos verdes, espelho dos meus próprios. O pai está ocupado a construir o futuro dele, filhita. Mas nós estamos a construir o nosso, e é mais forte. Ela assentiu, confusa mas confiante, e corremos para o carrossel, rindo como se o céu não estivesse a escurecer. Em casa, sozinha, o silêncio era ensurdecedor. A casa em Belém, outrora cheia de risos e odores de jantar, agora ecoava com os fantasmas do passado. Eu andava de quarto em quarto, tocando os objetos que ele deixara para trás, a caneta Montblanc na secretária, o relógio de pulso que parara às 14h37, a hora em que ele assinara o pedido de divórcio. Cada toque era uma faísca, reacendendo a raiva que eu guardava como vinho envelhecido na cave. A doutora Isabel ligara na véspera, temos alavancagem, Maria. Ele subestimou os bens comuns. A casa, os investimentos, metade é teu por direito. Mas dinheiro não curava as noites em que acordava a suar, revivendo as memórias de noites de amor no chão de piquenique em Sintra, sob as estrelas que pareciam eternas. Decidi mergulhar no trabalho. O curso de design evoluiu para freelances, criei um logo para uma pastelaria em Alfama, com curvas que evocavam o Tejo a fluir, e um póster para um festival de fado no Coliseu dos Recreios, onde as letras dançavam como saias rodadas. O dinheiro entrava pingado, mas era meu, ganho com as minhas mãos, não com o suor alheio. As noites tornavam-se dias de criação, o ecrã do computador o meu confessionário. Desenhava a fúria, imagens de homens afogados em rios de tinta preta, mulheres emergindo de cinzas como fênix sobre o castelo de São Jorge. O João tentava contactar, através de mensagens curtas e formais. As raparigas estão bem. Envia fotos. Eu enviava, mas com legendas afiadas, elas crescem sem ti, mas com amor verdadeiro. Ele respondia com emojis de corações, patéticos como os turistas perdidos no Rossio. Mas eu via as fissuras, um post no LinkedIn, forçado, sobre novos capítulos profissionais. Comentei publicamente, parabéns, João. Lembra-te que capítulos bons são escritos em equipa. Os likes choveram, mas ele removeu o comentário. Pequenas vitórias, como gotas de chuva a erudir a pedra. Um dia, a traição dele veio à tona de forma inesperada. A outra, a Carla, ligou-me. Voz trêmula, acento do norte cortante como o granito de Guimarães. Maria. Preciso de falar contigo. Ele mentiu-me sobre tudo. Encontrámo-nos num café em Belém, perto dos Jerónimos, onde o cheiro a pastéis de nata se misturava com o sal do rio. Ela era mais jovem, sim,
35 anos, com cabelo loiro ondulado e um vestido florido que gritava verão eterno. Mas os olhos estavam inchados, como se tivesse chorado o dor inteiro. Ele disse que estava solteiro, que a família era um peso. Prometeu-me o mundo, casa em Cascais, viagens a Bali. Eu ouvi, bebendo o meu galão devagar, sentindo uma pena estranha misturada com triunfo. E agora? Perguntei. Agora ele diz que precisa de espaço. Que o divórcio está complicado por tua causa. Ri baixinho, o som abafado pelo burburinho dos turistas. Complicado por minha causa. Ele construiu a carreira nas minhas costas, e agora quer fugir limpo. Contei-lhe tudo, as noites de estudo, os almoços preparados, as filhas sozinhas. Ela ouvia, as mãos tremendo no copo de água. Eu pensei que era amor, murmurou. Era ambição, Carla. A dele, não a tua. Saí dali com o número dela, uma aliada improvável. Se precisares de provas, disse ela, tenho e-mails. Ele planeava casar conosco, comigo, e deixar as raparigas contigo. O fogo cresceu. Usei as informações dela para apertar o cerco. A doutora Isabel sorriu ao ver os documentos. Isto muda tudo. Fraude conjugal, manipulação de bens. No tribunal, o João apareceu com o seu advogado pomposo, fato cinzento como o céu de novembro. Ele evitou o meu olhar, mas eu encarei fixo, sentindo o seu desconforto como um cheiro azedo. O juiz, um homem idoso de bigode grisalho, ouviu as alegações, partilha desigual, negligência parental. Senhor Silva, a senhora alega que o seu sucesso deve-se ao suporte da requerente, disse o juiz, ajustando os óculos. O João gaguejou, bem, sim, mas... O mérito é meu. Eu intervim, voz firme, mérito. Eu era o seu GPS, João. Sem mim, estavas perdido no trânsito de Lisboa. Ele perdeu a casa, ou melhor, eu mantive-a. Ele ficou com o apartamento encheado, mas teve de pagar pensão generosa, e os fins de semana com as raparigas foram limitados. Saiu do tribunal cabisbaixo, chuva fina a molhar o casaco. Eu caminhei para casa sob o mesmo céu cinzento, mas por dentro, o sol brilhava. Não era vingança completa, ainda não. Mas era o começo do fim dele. Enquanto isso, a minha vida florescia. Lancei um site de design, Tejo Criativo, inspirado no rio que tudo carrega e renova. Clientes choviam, uma galeria em Lisboa Factory, um restaurante em Time Out Market. O dinheiro permitiu-me inscrever as raparigas em aulas de natação na piscina olímpica de Belém, e a mim, numa terapia no Chiado, onde uma psicóloga de voz suave me ajudava a desenterrar as raízes da minha submissão. Tu foste a terra fértil, Maria. Agora, planta para ti. As sessões eram como mergulhos no Tejo, frias no início, revigorantes depois. Mas a noite da reconquista veio inesperada. Uma festa de empresa dele, ex-empresa, pois os e-mails anónimos tinham plantado dúvidas suficientes para uma auditoria interna. Ele ligou, bêbado, voz pastosa como vinho do Porto mal decantado. Maria, vem. Preciso de ti. A Carla acabou comigo, o chefe suspeita de mim. Ri no escuro do quarto, às raparigas dormindo ao lado. Precisas de mim? Agora? Depois de me descartares como um jornal velho. Ele implorou, mas eu desliguei. No dia seguinte, soube pelo LinkedIn, demissão, por mútuo acordo. O império dele ruiu, tijolo por tijolo. Eu renascia. Comprei um estúdio pequeno em Alcântara, paredes brancas cheias de luz do rio. Desenhava até o amanhecer, sentindo o pulso da cidade pulsar em mim. As raparigas cresciam, fortes como as muralhas de Belém, e eu contava-lhes histórias não de príncipes, mas de rainhas que constroem castelos sozinhas. O inverno de 2024 caiu sobre Lisboa como um manto pesado de neblina, enrolando-se nas colinas como o fumo das chaminés antigas em Moraria. O Tejo corria cinzento e agitado, espelhando o tumulto dentro de mim, enquanto eu caminhava pela marginal de Alcântara, o vento salgado a chicotear o rosto. Fazia 3 meses desde o divórcio final, assinado num cartório frio no Terreiro do Paço, onde o eco dos nossos votos de casamento ainda pairava como fantasmas. O João aparecera desgrenhado, barba por fazer, olhos encovados como os de um homem que dormia mal desde o escândalo na empresa. Assina, Maria.
Acaba com isto, murmurara, a caneta tremendo na mão. Eu assinara devagar, sentindo cada letra como uma cicatriz a fechar. Acabou, sim. Mas o teu inferno só começa. Depois disso, ele desaparecera para Setúbal, a cidade natal, lambendo as feridas no apartamento alugado perto do porto de pesca, onde o cheiro a sardinha grelhada se misturava com o sal das lágrimas não choradas. Eu soube por amigos comuns, aqueles que, aos poucos, migravam para o meu lado, cansados das mentiras dele, ele bebe demais, Maria. Perdeu o fogo. Eu assentia, mas por dentro, o cálculo prosseguia. A vingança não era um ato impulsivo, como atirar um copo contra a parede, era uma sinfonia, notas graves de fado a construir para o clímax. O meu estúdio em Alcântara tornara-se o meu santuário. Paredes forradas de desenhos, abstrações de rios partidos, mulheres com asas de azulejo, e o som do rio a bater nos cais como um coração constante. O negócio crescia, contratei uma assistente, a Rita, uma rapariga de 25 anos de Coimbra, com tatuagens de poesia nos braços e uma energia que iluminava o espaço como o sol de Évora. Juntas, criávamos campanhas para marcas portuguesas, vinhos do Douro com rótulos que contavam histórias de vinhas antigas, joias de ourique inspiradas nas lendas de mouros. O dinheiro fluía agora, não como um ribeiro, mas como o Tejo em cheia, permitindo-me viagens curtas com as raparigas, um fim de semana em Óbidos, onde líamos contos de castelos e sonhávamos com fortalezas próprias. Mas a mente era o campo de batalha. Nas sessões de terapia, a doutora Luísa, com o seu gabinete cheirando a lavanda do Alentejo, desenterrava camadas. Por que a raiva tão profunda, Maria? Não é só o divórcio. Eu falava então, palavras jorrando como vinho de uma garrafa partida, a infância em uma aldeia perto de Évora, onde o meu pai bebia o ordenado e a minha mãe costurava para fora, olhos baixos sempre. Aprendi a ser invisível para sobreviver. Ela assentia, anotando em bloco amarelo. Agora, torna-te visível. A vingança é o teu grito de guerra, mas não deixes que te defina. Definia, sim. Cada plano era um tijolo na muralha que eu erguia à volta do meu coração. O próximo golpe veio através da Carla. Ela contactara-me de novo, voz quebrada ao telefone, Maria, ele. Ele tentou culpar-me pelo escândalo. Disse aos amigos que eu o distraí. Encontrámo-nos em Sintra, sob a neblina que envolve as palmeiras como segredos. Caminhámos pelo Parque da Pena, folhas molhadas estalando sob os pés. Quero ajudar-te, disse ela, entregando um pendrive com gravações, conversas dele, admitindo desvios de fundos para hotéis e presentes. É o teu. Abracei-a, sentindo a fragilidade dela como um espelho da minha própria, outrora. Obrigada. Mas acaba com ele para ti também. Usei o material com cuidado. Um whistleblower anónimo para a autoridade tributária, e-mails com provas de evasão fiscal, nada que o mandasse para a prisão, mas o suficiente para uma investigação que o deixaria em frangalhos. Semanas depois, a notícia saiu no público, diretor de multinacional investigado por irregularidades financeiras. O João ligou, voz rouca de pânico, Maria, por favor, para com isto. Pensa nas raparigas. Nas raparigas. Tu pensaste quando as deixaste para trás. Desliguei, o coração batendo forte, mas não de culpa, de libertação. As raparigas notavam a mudança. A Ana, agora com 7 anos, desenhava-me como uma super-heroína, capa vermelha como o vinho do Porto. Tu vens sempre buscá-las, mamã. O pai nem sempre. Ensinei-as a nadar no Tejo, não o rio propriamente dito, mas na piscina de Belém, braçadas fortes contra a corrente imaginária. A vida puxa, filhas, mas vocês empurram mais forte. Elas riam, salpicos de água como confetes de festa. O meu renascimento ganhava forma física. Juntei-me a um ginásio em Santos, onde o suor escorria como lágrimas purificadoras, e o meu corpo, outrora mole de noites insones, endurecia como o granito das serras de Ar. Corria ao longo do rio ao amanhecer, o sol nascendo atrás do Cristo Rei, pintando o céu de tons de âmbar e rosa. Sentia os músculos protestarem, mas era bom, dor honesta, não a podridão da traição. Então, o inesperado, um convite para uma exposição no MAC, o Museu Moderno à beira-rio, com as suas linhas curvas como ondas petrificadas. Os meus desenhos, rios partidos, foram selecionados. A abertura foi numa noite de março, ar perfumado de jasmim e vinho espumoso.
Vestida num vestido preto justo, cabelo solto como cascatas de Évora, entrei no salão de vidro, luzes refletindo no Tejo negro lá fora. Amigos aplaudiram, críticos murmuraram elogios. Andrade capta a essência da resiliência portuguesa, o fado transformado em força. Eu sorria, copo na mão, sentindo-me renascer ali, sob os olhares. O João apareceu, é claro. Infiltrara-se como um ladrão na noite, fato amarrotado, copo tremendo. Maria. Os teus trabalhos são sobre nós. Aproximei-me, voz baixa como o sussurro do vento em Alfama. Sobre mim, João. Tu és só o catalisador. Ele tentou tocar-me o braço, mas recuei, o cheiro de desespero dele enjoativo. Eu errei. Volta. Ri, amargo como azeitonas pretas. Volta. Para quê? Para limpar mais as tuas sujidades. Ele implorou, mas eu virei as costas, misturando-me à multidão, o coração leve pela primeira vez em anos. Naquela noite, de volta à casa, as raparigas dormiam, e eu sentei-me na varanda, vendo as luzes de Lisboa piscarem como estrelas caídas. O telefone vibrou, mensagem da doutora Luísa. Orgulho em ti, Maria. Estás a voar. Sim, voava. Mas o voo ainda tinha sombras, a investigação dele arrastava-se, e eu sabia que ele tramava contra-ataques. Um e-mail para o meu advogado, ele contactou Custódia. Diz que eu sou instável. Instável? Eu, que construíra um império do zero. O contragolpe foi sutil. Usei contactos no mundo do design, um amigo na comunicação da empresa rival, para espalhar rumores. O ex-diretor Silva. Evitem-no, bagagem pesada. O João perdeu um contrato freelance, soube eu por vias indiretas. Cada perda dele era um degrau meu para cima. Primavera aproximava-se, flores de laranjeira enchendo o ar de doçura pegajosa. Planeava uma viagem ao Algarve com as raparigas, praias de areia branca onde lavaríamos as mágoas no Atlântico. Mas antes, um último encontro com a Carla, agora amiga improvável. Ele pediu-me perdão, disse ela, num café encheado. E tu? Perdão? Para quê? Ele ensinou-me a ser forte. Rimos, brindando com cafés, selando uma aliança de mulheres feridas. A minha mente, outrora um labirinto de dor, clarificava-se. A vingança não era ódio cego, era justiça, lógica fria como o aço de uma navalha. E no centro, o amor pelas minhas filhas, puro, como o vinho verde colhido na manhã. A primavera de 2024 irrompeu em Lisboa com uma explosão de jacarandás, as árvores roxas forrando as ruas de Alcântara como um tapete de sonhos tecidos à mão. O ar estava carregado de perfume doce, misturado ao sal eterno do Tejo, e eu sentia-o na pele enquanto corria pela marginal, o sol morno a aquecer os músculos doridos do ginásio. Aos 43 anos, o meu corpo era agora uma máquina afinada, abdômen definido como as curvas do aqueduto das águas livres, pernas fortes como as colinas de Monsanto. Mas era a mente que verdadeiramente se transformara, de um jardim mal cuidado, cheio de ervas daninhas da dúvida, para um pomar ordenado, frutos maduros de determinação. O estúdio, Tejo Criativo, fervilhava de vida. A Rita e eu expandíramos, contratando um estagiário de Beja, o Miguel, com olhos sonhadores e talento para a ilustração digital. Projetos choviam, uma campanha para o turismo do Alentejo, com imagens de planícies infinitas sob céus de safira, um rebranding para uma adega em Reguengos, rótulos que contavam sagas de uvas pisadas por pés ancestrais. O sucesso era palpável, cheques depositados, elogios em e-mails, convites para palestras na Universidade Nova. Sr. Andrade, a sua jornada inspira, escreveu uma aluna, e eu respondi, inspira porque é real, cai, levanta, constrói. As raparigas floresciam comigo. A Ana ganhara um prémio de desenho na escola, um retrato de nós três na praia da Ericeira, ondas azuis lambendo os pés. A Sofia, aos 5, dançava fado em aulas no Barro Alto, saia rodando como pétalas ao vento, voz fina mas cheia de alma. Fins de semana eram nossos, piqueniques no Parque Eduardo VII, com queijos de azeitão e uvas de alcobaça, contando histórias de rainhas portuguesas, de Catarina, que navegou oceanos, não Inês, traída por reis. Mamãs como tu são rainhas, disse a Ana, mastigando uma fatia de pão, e o meu coração inchou como o pão no forno. Mas o João pairava, uma sombra alongada pelo sol poente.
A investigação tributária arrastava-se, auditores vasculhando contas como pescadores o rio em busca de enguias. Ele ligava esporadicamente, voz entrecortada: Maria, as raparigas. Posso vê-las mais? Negava, citando o acordo judicial: ganhaste tempo para refletir, João. Reflete. Na verdade, ele conspirava. Soube por um amigo comum, o Pedro, copo de cerveja Sagres na mão num tasco em Cais do Sodré. Ele anda a falar com advogados de custódia. Diz que tu estás instável, influenciada por amigas duvidosas. Duvidosas. A Carla, agora minha confidente, que abrira uma boutique em Porto. A fúria reacendeu-se, mas controlada, como um fogo em lareira de azulejos. Marquei uma reunião com a doutora Isabel no seu escritório, agora decorado com flores de pessegueira em vaso. Ele quer custódia partilhada total, disse ela, franzindo o sobrolho. Alegando que o teu trabalho te distrai. Distrai. Ri, amarga. O meu trabalho é o que nos sustenta. Ele que prove estabilidade, desempregado, investigado. Compilamos contraprovas, relatórios escolares das raparigas, testemuniais de vizinhos em Belém, até o registro das minhas corridas matinais como prova de rotina saudável. Vamos esmagá-lo, disse a doutora Isabel, acendendo outro cigarro, fumo subindo como ofrenda a deusas vingadoras. Enquanto isso, aprofundei a ferida dele usando o pendrive da Carla, enviei dicas anónimas para jornais locais, o Correio da Manhã adorava escândalos de colarinho branco. Ex-executivo de Lisboa envolvido em lavagem de fundos conjugais, titulou uma peça, foto dele borrada, mas reconhecível. O telefone dele deve ter tocado sem parar, credores, ex-colegas, família de Setúbal a distanciar-se. Ele apareceu à minha porta uma noite de maio, chuva torrencial batendo nas janelas como punhos irritados. Molhado até aos ossos, olhos vermelhos. Maria, por favor. Perdi tudo. O emprego, os amigos. Casa-me de novo. Abri a porta só uma fresta, o cheiro a uísque barato invadindo o hall. Casa-te. Com o quê? As tuas mentiras. Ele caiu de joelhos no tapete, soluçando. Eu amo-te ainda. A Carla foi um erro. Erro. A palavra ecoou, e eu fechei a porta devagar, trancando-o lá fora com a tempestade. As raparigas acordaram, assustadas. Abracei-as, sussurrando, o vento só, filhas. O vento passa. Mas por dentro, o vento era furacão. Naquela noite, não dormi, planeei o golpe mortal. Descobri, através de pesquisas discretas, um detetive particular contratado com lucros do estúdio, que ele namoriscava uma corretora de arte em Setúbal, olhos de gazela e ambições de galeria própria. Perfeito, pensei. Contactei-a, fingindo interesse no investimento. Ouvi falar do João Silva. Cuidado, ele tem bagagem. Encontros casuais, coincidências em cafés portuários, plantando sementes de dúvida. O verão aproximava-se, calor a subir como vapor das ruas de pedra. Planeava a viagem ao Algarve, Lagos, com as suas grutas azuis onde o mar esculpe rochas em arcos triunfais. Mas antes, a audiência de custódia. No Tribunal de Família em Lisboa, ar-condicionado zumbindo como abelhas irritadas, o João sentou-se do outro lado, advogado ao lado, fato passado a ferro mas olhos derrotados. Testemunhei primeiro, ele abandonou-nos emocionalmente anos antes do papel. Eu sou a constante. As raparigas, interrogadas à parte, ecoaram, a mamãe está sempre. O juiz, uma mulher de meia-idade com aliança simples, assentiu. Custódia principal à requerente. Visitas supervisionadas ao pai. Ele saiu lívido, o mundo desabando como o terremoto de 1755. Eu caminhei para o Tejo, sol poente tingindo a água de ouro, sentindo o peso levantar-se. Mas a vingança pedia mais. No Algarve, sob o céu estrelado de Sagres, onde o príncipe Henrique sonhara oceanos, eu escrevi o manifesto da minha renascença. Um blog anónimo, das cinzas do Tejo, onde contava a história, sem nomes, mas detalhes que ele reconheceria. Uma mulher traída reconstrói, lições de Lisboa. Viralizou em fóruns de mulheres portuguesas, comentários fluindo como o rio, força, irmã. Ele merece. O João reagiu com fúria, e-mails raivosos, para com isto o processo por difamação.
Mas eu tinha advogados, e a verdade é escudo. A sua nova namorada evaporou-se, soube eu por Pedro, ela leu o blog. Acabou. Sozinho em Setúbal, ele afundava-se em dívidas, vendendo o Audi para pagar multas tributárias. Eu florescia. O estúdio ganhou o Prémio Nacional de Design, uma estatueta de vidro no mate. Celebrei com as raparigas e a Rita num jantar em time-out, mariscos frescos e risos altos. Para mais renascimentos, brinda eu, copo erguido. Mas no fundo, a psicologia cavava, era vingança ou cura. A doutora Luísa dizia, ambos. Usa o fogo para forjar, não queimar. O clímax aproximava-se, como o calor antes da trovoada de agosto. O verão de 2024 foi um incêndio lento, o sol de Lisboa a carbonizar as ruas até ao osso, transformando o asfalto em poças de miragem no rocio. O Tejo brilhava como mercúrio líquido, e eu mergulhava nele metaforicamente, deixando as águas levarem os detritos do passado enquanto nadava na piscina de Belém, braçadas ritmadas como batidas de um coração renascido. O estúdio era agora um farol, expandido para um loft em Alcântara, com vista para os estaleiros abandonados que sussurravam histórias de impérios marítimos perdidos. Clientes internacionais chegavam, uma marca de moda de Milão querendo essência portuguesa, um app de viagens inspirado nas rotas dos descobrimentos. Eu dirigia reuniões, voz confiante, desenhos fluindo do meu lápis como vinho de uma pipa aberta. As raparigas eram o meu norte. A Ana, aos 8, publicara o seu primeiro livro ilustrado na escola, A Rainha do Rio, uma fábula de uma mãe que doma as correntezas. A Sofia dançava agora em espetáculos, pés leves no palco do Teatro Nacional, evocando as Mouras encantadas de Évora. Viagens ao Algarve foram mágicas, grutas de Benagil, onde a luz filtrava como raios divinos, e praias de Odeceixe, onde as suaves lambendo areias douradas. Mamã, és mais forte que o mar, disse a Ana, construindo um castelo que as marés poupavam. Eu acreditava, pela primeira vez, sem reservas. Mas o João era o tubarão à espreita. A investigação tributária culminara em multas pesadas, 50.000 euros, sob por vias judiciais, forçando-o a vender heranças familiares em Setúbal, a casa da avó, vinhas secas pelo calor. Ele afundava, bebendo em tascos portuários, onde o cheiro a moscatel azedo se colava à pele. Contactos dele chegavam via Pedro, ele anda paranoico, Maria. Acha que o mundo conspira contra ele. Conspirava. Não, era karma, lógico como as marés. O meu plano final amadurecera como figos no solo alentejano. Descobri, através do detetive, que ele tramava um comeback, um startup de consultoria em Lisboa, financiado por um investidor duvidoso, um antigo colega que ignorava o escândalo. Perfeito. Usei o meu network, liguei para o investidor, fingindo parceria. Ouvido Silva. Cuidado, o homem é veneno. Provas. Tenho. Enviei dossiê anónimo, e-mails, gravações, títulos de jornal. O investidor recuou, e o startup morreu na praia, antes de nascer. Ele confrontou-me numa noite de julho, aparecendo no estúdio sem aviso, suor colando a camisa ao peito magro. A Rita tentou barrá-lo, mas eu acenei, deixa, Rita. Vamos acabar isto. No loft, sob as luzes LED frias, ele andava de um lado para o outro como um leão enjaulado no jardim zoológico. Foste tu, não foste. O investidor. Tudo. Sentei-me na secretária, pernas cruzadas, olhando-o com pena calculada. Tu construíste isto, João. Cada mentira, cada traição. Ele avançou, punhos cerrados, mas parou, voz quebrando. Eu era ambicioso. Por nós. Tu estagnaste, Maria. A casa, as crianças, prendeste-me. Prendeste-me. As palavras atingiram como um murro, mas ri, e quando no espaço vazio. Estagnar. Eu era o teu oxigênio. Limpava o teu caminho enquanto tu voavas. Agora, voa sozinho, para o abismo. Ele chorou então, lágrimas salgadas como o Atlântico, caindo no chão de betão polido. Ajuda-me. Pela família. Família. A palavra era cinza agora. A família acabou quando assinaste aqueles papéis. Sai, antes que chame a polícia. Ele saiu arrastado, porta batendo como um trovão. Naquela noite,
O clímax irrompeu. Recebi uma chamada da doutora Isabel. Ele tentou suicídio, Maria. Hospital de Setúbal. Não grave, mas... Pensou em ti nos últimos momentos. O mundo parou, o Tejo lá fora congelando em ondas petrificadas. Corri para o carro, dirigindo pela A2 sob estrelas indiferentes, coração martelando. No hospital, cheiro a desinfetante e lamentos abafados, encontrei-o numa cama branca, tubo no braço, olhos vazios como poços secos. Maria, murmurou. Sentei-me ao lado, mão hesitante na dele porque, João. A vingança não valia isto. Ele falou devagar, voz fraca, perdi tudo. Tu. Renasceste. Eu. Morri devagar. Compaixão misturou-se à raiva, como leite e café num galão. Tu escolheste o caminho. Agora, escolhe viver. Falei-lhe da terapia, do ginásio, do design, não como troféu, mas como salvação. Levanta-te. Para as raparigas. Ele assentiu, lágrimas frescas. Saí dali ao amanhecer, o sol nascendo sobre Setúbal como uma promessa relutante. De volta a Lisboa, a doutora Luísa esperava, vingança consumida. Agora, perdão. Perdão? Não imediato. Mas o fogo arrefeceu para brasas. O blog evoluiu, de denúncia para inspiração, histórias de mulheres renascidas em Portugal, de Porto a Faro. Leitores multiplicavam-se, o movimento nas redes, renascer do Tejo. O outono trouxe equilíbrio. O João recuperou-se, visitas supervisionadas tornando-se reais, fins de semana em Belém, jogando à bola no jardim, olhos cautelosos mas presentes. As raparigas perdoavam devagar, abraços tímidos. Eu observava, coração dividido como o Tejo em marés. O meu império crescia, pareceria com uma galeria em Chiado, exposições em Évora. Corpo e mente em harmonia, corridas ao rio tornando-se meditações. A vingança fora o catalisador, mas a renascença era eterna. O inverno de 2025 envolveu Lisboa num abraço gélido, geada fina nos azulejos de Alfama como rendas tecidas por fadas antigas, e o Tejo correndo preguiçoso, espelho de um céu de chumbo. Mas por dentro, eu ardia com uma luz própria, não o fogo vingador de outrora, mas o brilho constante de uma lanterna no nevoeiro, guiando navios para Porto Seguro. Aos 44 anos, o espelho refletia uma mulher esculpida pelo tempo, linhas no rosto como mapas de batalhas vencidas, olhos profundos como grutas de Algarve, carregando oceanos de sabedoria. O estúdio, Tejo Criativo, era agora uma força, filial em Porto, equipa de 10, prémios empilhados na prateleira como troféus de um estádio invisível. Projetos globais, campanhas para a UE sobre património português, apps de realidade virtual passeando pelos Jerónimos. Eu palestrava em conferências, voz e quando em auditórios do CCB, a traição não quebra, forja. Em Portugal, renascemos como o fado, dor em triunfo. Mulheres aproximavam-se depois, olhos úmidos, obrigada, Maria. O teu blog salvou-me. O renascer do Tejo tornara-se movimento, podcast gravados no meu loft, vozes de sobreviventes de tapeçarias de força. As raparigas eram flores plenas. A Ana, 9 anos, expunha ilustrações numa galeria infantil em Lisboa Factory, traços ousados captando a alma lisboeta. A Sofia, 6, cantava fado em recitais, voz que cortava o coração como navalha afiada em couro. Férias de Natal no Alentejo, planícies vastas, oliveiras centenárias, jantares de migas e ensopado, histórias à fogueira sobre avós que lavravam terra dura. Mamã, tu és a nossa história favorita, disse a Sofia, aninhada no meu colo, cheiro a lenha queimando no ar noturno. Eu beijava as suas testas, sentindo o ciclo completar-se, dor herdada, transformada em legado de poder. O João. Uma sombra desbotada, mas humana. Após o hospital, ele reconstruíra devagar, emprego modesto numa consultoria pequena em Setúbal, terapia semanal, visitas regulares. Tornara-se pai presente, recolhas na escola, fins de semana em Sintra, cavalgando póneis nas florestas enevoadas. Obrigado por não desistires de mim, disse-me uma vez, num café neutro em Almada, copos de bica fumegantes entre nós. Olhei-o, o homem outrora arrogante agora humilde, rugas de remorso no rosto. Não por ti, João. Pelas raparigas. E por mim, para fechar o capítulo.
Não perdoava totalmente, o perdão era ponte, não abraço. Mas a raiva evaporara, deixando espaço para paz, como o Tejo após a cheia. A doutora Luísa celebrava na nossa última sessão, gabinete agora com vista para o castelo de São Jorge. Venceste o labirinto, Maria. A vingança foi o fio de Ariadne, agora, caminha livre. Livre. A palavra era vinho tinto, rico e encorpado. Viajei sozinha para os Açores, Ilha do Pico, trilhos vulcânicos sob céus debruados de nuvens. Caminhei até ao cume, vento a uivar como lobos ancestrais, sentindo a terra pulsar sob os pés. Ali, gritei para o Atlântico, liberta, renascida. De volta, o clímax da minha jornada, um livro. Renascer do Tejo, uma mulher, uma cidade, uma vingança, publicado por uma editora de Amadora, capa com o rio entrelaçado em chamas douradas. Lançamento no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, prateleiras cheias de ecos literários. A multidão aplaudiu, Rita, Carla, agora sócia em Porto, Pedro, até o João na fila de trás, olhos baixos. Lixertos, voz firme, eu matei o sonho antigo para parir o novo. Em Lisboa, as mulheres não caem, e levam-se. Assinaturas fluíram, abraços quentes, flashes de câmaras como estrelas cadentes. A vida estabilizou em ritmo português, preguiçoso mas profundo, como tardes de domingo no Chiado, gelado na mão e conversas eternas. Namorei, um arquiteto de Évora, mãos calejadas de desenhar catedrais, olhos que viam além da superfície. Não amor à primeira vista, mas lento, como vinho a maturar. Gostas de ti primeiro? Perguntou ele na nossa primeira noite, estrelas sobre o Tejo. Sempre, respondi, beijando sob as luzes da ponte 25 de Abril. Olhando para trás, a jornada era um rio, curvas traiçoeiras, corredeiras furiosas, mas desembocando no mar vasto da plenitude. O João prosperara às minhas custas, eu renasci das suas cinzas. As raparigas cresceriam sabendo, amor é escolha, não prisão. Traição é lição, não fim. Agora, na varanda de Belém, vendo o sol poente tingir o rio de púrpura, levanto um copo de Porto. À vida. À renascença. Em Portugal, onde o fado chora mas dança, eu dançava, livre, inteira, eterna. Fim.